Sejam bem-vindos ao Escritura e Boa Teologia. No vídeo de hoje eu irei falar sobre a vida eterna. Eu quero falar a respeito do conhecimento de Deus e do conhecimento de Cristo para obtermos a vida eterna. Eu irei ler no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 3, que diz assim: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, essa passagem responde a essa pergunta: o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Então, a vida eterna se baseia nisso. Esse conhecimento aqui sobre o Pai e esse conhecimento sobre o Filho não são apenas conhecimento intelectual. Aqui é conhecimento experimental, é conhecimento espiritual. Então, uma pessoa pode ter uma boa teologia em relação a Deus, né? Pode estudar teontologia, o estudo sobre Deus. Uma pessoa pode ter uma boa cristologia, né? O estudo sobre Cristo, e ainda assim não ser salva. É apenas conhecimento para a mente, não é conhecimento para a vida, não é conhecimento para o dia a dia. Então a pergunta que fica é a seguinte: é possível eu conhecer apenas a Deus e não ao Filho e ser salvo? Ou é possível eu conhecer apenas a Cristo e não ao Pai e ser salvo? A resposta é não. O que o texto está nos dizendo é que nós precisamos conhecer a Deus e a Cristo. Nós temos que conhecer o Pai e o Filho. Então, nós precisamos nos relacionar com ambos. Nós precisamos ter uma comunhão pessoal com ambos, porque a vida eterna depende disso. É por isso que nós iremos verificar porque não acreditamos na fé do judaísmo apóstata, né? Os judeus que acreditam apenas em Deus, mas não acreditam em Cristo. Então nós não acreditamos que esse conhecimento intelectual seja o conhecimento para a vida eterna, porque eu não posso me relacionar com um e não com o outro. Aqui não está dizendo assim, você precisa conhecer a Deus ou conhecer a Cristo para ter a vida eterna, ou você precisa conhecer a Cristo ou então conhecer a Deus para ter a vida eterna. Não. Jesus está afirmando categoricamente, isso aqui está na sua oração sacerdotal: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nós precisamos conhecer ambos, a Deus e a Cristo, para então termos a vida eterna. A vida eterna está baseada nisso, nesse conhecimento maravilhoso sobre a primeira pessoa da Trindade e nesse conhecimento glorioso sobre a segunda pessoa da Trindade. Então vamos lá. Existem diversas formas de vida, né? A começar pela vida microscópica, pelos insetos, e nós chegamos no homem, que é a coroa da criação, né, dessa vida que existe aqui na Terra. Existem, por exemplo, outros tipos de vida, como a vida de seres angelicais, né? Nós vemos na Bíblia que existem seres espirituais, porém Deus representa a forma mais alta da vida. Então a vida eterna aqui, ela é superior a essa forma de vida como nós a conhecemos agora. É uma vida que não está baseada
meramente na simples existência, mas é um viver com Deus, é uma comunhão com Deus, é um relacionamento profundo com Deus. Então, em primeiro lugar, eu irei falar sobre o conhecimento acerca de Deus, porque na primeira parte Jesus afirma: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro. Então nós precisamos conhecer a Deus, e novamente, não é apenas um conhecimento intelectual, um conhecimento que vai encher apenas a minha mente. É um conhecimento para a vida, um conhecimento experimental, um conhecimento espiritual. Em primeiro lugar, como que nós podemos conhecer a Deus? Através do Filho, né? Então, eu conheço o Pai no Filho. Então, Cristo revela quem de fato é Deus. Então, quando eu olho para Cristo, eu enxergo a pessoa de Deus. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso conhecer o Filho. É impossível conhecer o Pai sem passar pelo conhecimento acerca do Filho. É por isso que as duas coisas aqui estão ligadas. Os dois conhecimentos, na verdade, são um conhecimento. No Antigo Testamento, conhecer a Deus é algo ético e prático. Os homens que conhecem a Deus o obedecem. Então, como que nós sabemos que uma pessoa de fato tem um conhecimento de Deus que é experimental, espiritual e não apenas intelectual? Porque a pessoa que conhece a Deus verdadeiramente o obedece, tem prazer na sua palavra, tem prazer na sua lei. E Cristo revela a Deus em todos os sentidos. Então não existe sequer um aspecto que nós precisamos conhecer sobre Deus que nós não iremos encontrar na revelação de Jesus Cristo sobre o Pai. Então, Cristo revela a Deus na eternidade passada, Cristo revela a Deus no presente e Cristo irá revelar a Deus na eternidade futura. Então nós conhecemos a Deus em Cristo. Em segundo lugar, como que nós podemos conhecer a Deus? Por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ilumina a nossa mente e nos faz conhecer a Deus. Deus é Espírito e o Espírito Santo é Deus. Então, como que nós vamos conhecer a pessoa de Deus? Através da pessoa do Espírito Santo. Nós conhecemos a Deus no Filho e conhecemos a Deus no Espírito. É o Espírito Santo que traz os pensamentos de Deus e revela a cada um de nós. Em terceiro lugar, como que nós conhecemos a Deus? Através das Escrituras, onde Ele é revelado. Deus é revelado na sua palavra. Aqui nós temos a palavra de Deus e o Deus da palavra. Então, o Filho vai revelar quem é o Pai aqui nas Escrituras. O Espírito Santo vai nos fazer conhecer Deus aqui nas Escrituras. Tanto no Antigo como no Novo Testamentos, nós iremos conhecer a Deus. Nós iremos saber quem o Senhor de fato é. Em quarto lugar, conhecer a Deus é receber a própria vida de Deus. Que a vida de Deus é a mais alta, elevada forma de vida que existe. Então, Deus é a própria vida. Se esse conhecimento for experimental e espiritual, como nós estamos falando, e não apenas intelectual, pois esse conhecimento vai levar o homem a aceitar o Filho de Deus, o seu Salvador, e este se torna o Senhor de sua vida. Então, como que nós sabemos que um conhecimento não é apenas intelectual, mas é experimental, é espiritual, é para a vida?
porque esse conhecimento acerca de Deus vai levar exatamente para o Filho. E essa pessoa que está conhecendo a Deus vai aceitar o Filho como seu Salvador, como seu Messias. E então ela viverá de acordo com o padrão divino. Em quinto lugar, acerca do conhecimento de Deus, existe uma polêmica que envolve essa declaração de Jesus. Por quê? Porque o povo de Israel pensava conhecer a Deus e ter vida nele. No entanto, rejeitava o Filho. O povo de Israel rejeitou Jesus como seu Messias, o que significava que não tinha conhecimento de Deus e nem vida. Né? Israel tinha um conhecimento intelectual, porém não tinha um conhecimento experimental, espiritual, porque esse conhecimento não os levou a aceitar a Jesus como Messias, quando Cristo veio e se encarnou. Em sexto lugar, quando Jesus faz essa afirmação, ele contrasta Deus com as divindades do mundo pagão da época, porque as pessoas adoravam várias divindades, e aqui Jesus diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro. Aqui Jesus fala sobre a unidade divina e mostra que a fé cristã é monoteísta. Nós não acreditamos em um Deus apenas, nós acreditamos no único Deus. E sabemos que Ele é o verdadeiro Deus que existe em cima nos céus, na terra, embaixo da terra, nos mares. O verdadeiro Deus apresentado por Jesus é o único que existe, o único verdadeiro nas Escrituras e em todo o universo. Em sétimo lugar, essa declaração de Cristo também ela desfecha um golpe mortal no gnosticismo, porque os gnósticos diziam que somente um grupo seleto de pessoas possuía um conhecimento elevado acerca de Deus e que por isso não era qualquer pessoa que podia conhecer o Senhor. E aqui Jesus diz para os seus discípulos, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro. Então, é possível conhecer a Deus. A igreja pode conhecê-lo, os cristãos podem conhecê-lo. Então, o gnosticismo aqui cai por terra. Aqui também, Jesus desfere um golpe mortal no agnosticismo, que o contrário do gnosticismo, os agnósticos dizem que não é possível conhecer. Então, não é possível saber se Deus existe ou se Ele não existe. Aqui Jesus está falando, a vida eterna é esta, que te conheçam. Então, é possível conhecê-lo. E também aqui Jesus desmonta, ele derruba por terra o judaísmo apostatado dos seus dias. Porque o judaísmo dos dias de Jesus já não é mais o judaísmo do início, quando foi dada a aliança por meio de Moisés e quando foi dado o decálogo por meio de Moisés, os 10 mandamentos. Então, aquele judaísmo do início era bíblico, agradava a Deus. O judaísmo dos dias de Jesus, não. Então, Jesus, com essa declaração, ele derruba tanto o gnosticismo, o agnosticismo e o judaísmo apostatado dos seus dias. Então, eram essas coisas que eu queria falar sobre o conhecimento acerca de Deus. Agora, vamos para o conhecimento acerca de Cristo. Conhecer a Cristo equivale a conhecer a Deus. Então, se eu conheço a Deus no Filho, eu conheço o Filho em Deus. Eu conheço o Filho conhecendo a Deus. Quanto mais eu me aprofundo na busca de Deus, eu me aprofundo na busca do Filho. Então, conhecer a Deus é igualmente conhecer a Cristo. Então, Deus é a fonte da vida
e Cristo é a fonte da vida. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em segundo lugar, não existe diferença de natureza entre Deus Pai e Deus Filho. Aqui Jesus não está dizendo que nós temos que conhecer dois deuses. Aqui Jesus está dizendo que nós precisamos conhecer a Deus e a Cristo para termos a vida eterna. Aqui não existe diferença de naturezas. Aqui não existe natureza de divindades. Em terceiro lugar, aqui existe unidade de natureza e unidade de conhecimento. Então, Deus e o Filho, o Pai e o Filho são o mesmo Deus. E o conhecimento do Pai e o conhecimento do Filho são o mesmo conhecimento. Em quarto lugar, a distinção de personalidade. O Pai não é o Filho e vice-versa. O Filho não é o Pai. Não há distinção de natureza. A natureza é a mesma. A distinção de personalidade. Então, nós temos um Deus que se manifesta em pessoas distintas. Aqui nós temos a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Em quinto lugar, sobre o conhecimento em relação a Cristo, aqui nós vemos que a fé ela conduz a um conhecimento contemplativo, porque a verdadeira fé vai nos levar a contemplar a Deus e a Cristo. É nisso que se baseia a nossa fé. A nossa vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo. Nós fazemos isso agora e nós iremos fazer para sempre. Então, hoje nós estudamos sobre a vida eterna. O que é a vida eterna? É conhecer acerca de Deus e acerca do Filho. O conhecimento de Deus e o conhecimento do Filho são fonte da vida eterna. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.